Boa noite. Então vamos lá, mais uma live. E aqui hoje nós vamos discutir os estados psicológicos dos animais. Felizmente hoje, agora nós estamos numa época em que nós começamos já a abordar esses assuntos de uma maneira mais clara, porque antes, lá pelos idos de 1950, 1960, a humanidade inteira calculava que não havia qualquer registro dos animais possuir sentimentos. Mas hoje nós já estamos vendo que eles possuem sentimentos igual aos humanos. Então, tal qual os humanos, eles têm também seus níveis de consciência, ok? Nesses níveis de consciência são formados os campos, né? Os campos psicobioenergéticos, que corresponde à questão mental, à questão química, à questão psicológica e à questão física dos animais. Então, o que existe é justamente um campo trabalhando em conjunto com todo um estado mental do animal. Evidentemente que ele não pode se comunicar tal qual nós nos comunicamos, mas hoje já existem cerca de 11 palavras, isso estudado em laboratório, do quais eles compreendem perfeitamente. Então nós temos nesses campos vários estados que eles se comunicam. O estado de euforia, por exemplo. O estado de euforia é aquele estado em que ele fica muito tempo sem ver o seu dono, a sua dona, as crianças, e quando ele encontra, é um contentamento geral, é um estado magnífico de ver como o animal se manifesta. Particularmente, nós estamos mais acostumados com o nosso cachorrinho dentro de casa. É um animal doméstico. Mas com todos os animais também continua assim, esse estado de euforia, que representa algo também dentro da questão de sentimento, né? Existe um outro estado no animal, é o estado de depressão, justamente porque a sintonia dele com esse campo que rege todas essas manifestações trabalha muito nesse estado, não só de euforia, mas estado de depressão. O estado de depressão, ele pode surgir em muitas vezes com o nascimento de um novo membro na família, uma criança. Então é nesse momento que ele precisa de mais carinho, mais afeto, mais acompanhamento, justamente para ele não se sentir deslocado. Porque ele vai pensar, agora é ela e não mais eu. Eu fui trocado. Isso é o que ele pensa. Então, particularmente, o que nós devemos fazer é justamente acolher esse animal e dar a ele mais atenção ainda do que a gente fazia anteriormente, né? O estado de depressão no animal, ele costuma sofrer muito. Dentro desses estados, existe um estado muito particular, que é um estado do transtorno obsessivo. No estado de transtorno obsessivo, esse estado no animal ele costuma se manifestar quando um dos membros da família, ou marido,
ou a mulher morre. Mais particularmente, no caso do marido, em que muitas vezes o animal sente que a sua dona agora está sozinha e ela depende dele. Particularmente é isso que ele pensa. Ele passa a adquirir uma certa reflexão de que ele agora é o mentor da casa. Isso é importante perceber isso. Que ela agora depende muito dele. Então ele passa a ser, vamos dizer assim, o tutor, não é? Em que ele tem um comportamento diferenciado. Quando ela não está em casa, ele é uma criatura dócil, brincalhona, brinca com todos que passam pela calçada. Mas quando ela está em casa e vem até o portão conversar com alguém, pegar uma mercadoria, receber o carteiro, ele se transforma. Ele se transforma e ele se torna um animal perigoso. Justamente por isso. Não são todos os cães que acontece isso. É apenas uma minoria. Mas é muito importante observar esse tipo de comportamento no animal. Ok? E em Santos, teve um caso que eu fui chamado para ver essa situação. O animal, ele tinha um Rottweiler, que eles chamam de Rottweiler ou cabeçudo. É enorme e uma fera. Ele adquiria dois comportamentos. De dia ele era uma coisa e à noite, ao entardecer, era uma outra situação. Nessa questão de horário, ele era um cão dócil, a dona da casa, mas ele se transformava após as 6 horas. Foi quando o dono me chamou e falou: Vasco, precisamos resolver isso, porque eu gosto demais do animal. E eu fui até o quintal ver onde estava o cachorro. Era o canil, justamente com as paredes bem próximas para ele não pular. Eu fiquei impressionado de ver o tamanho do animal, um Rottweiler dos maiores. E passei a notar, ver o comportamento, ver tudo. Não consegui, a priori, chegar a uma conclusão. Eu falei, então eu quero ver o comportamento do pessoal da casa. Porque ele está apresentando sintomas. Eu preciso chegar até a causa. O importante nisso tudo, não só no tratamento de pessoas, mas de animais, em toda e qualquer situação, a gente tem que ver a causa. O reflexo vem da causa, o sintoma. Comecei a estudar o comportamento do pai, o comportamento do filho, que era o dono do animal, e o comportamento da mãe. Justamente o que foi que nós descobrimos? Que esse comportamento que ele tinha após as 18 horas era justamente o horário em que ela tomava banho e trocava de perfume. Ele não aceitava aquilo de forma alguma. Costumava rosnar para ela quando ela trocava de perfume. Então são esses comportamentos, vamos dizer assim, provavelmente um transtorno que fazia o animal mudar o humor dele.
Chegava a tal ponto dela trancar a porta da cozinha, que saía para o quintal, e não mais ir para a varanda, ir para a parte de fora da casa, questão do quintal, porque a coisa ia complicar. Então, o que nós fizemos foi pedir a ela para trocar o perfume, porque ele se incomodava com aquilo. Foi só ela tirar o perfume, o uso do perfume, pronto, a coisa voltou ao normal. Então, existem essas variações que a gente tem que observar com muito cuidado, principalmente se tratando de animal grande. É aí que pode complicar a situação. Ele apresenta também, pode apresentar em alguns casos, fadiga, né? Ele cansaço. Aí o mais indicado seria um veterinário acompanhar a questão dessa fadiga, né? Fazer exames, né? Ele tem sentimentos de amor, apego às pessoas e também, em alguns casos, vingança. A vingança costuma acontecer não só em cachorro, mas também em macacos, principalmente o macaco prego. Ele é vingativo quando ele é tolhido naquilo que ele mais preza, né? Brincar com o dono, receber alimentos. Então o macaco prego faz assim. Cachorro, dificilmente ele se vinga, mas há cachorros que vingam. Outro caso que eu atendi também em Santos, um comportamento em que o dono, certo dia, se irritou com o cachorrinho dele e deu uns tapas no cachorro. O cachorro se recolheu e na primeira oportunidade, o que aconteceu? A esposa, o dono, pegou umas roupas, né, dele e guardou no guarda-roupa. E o cãozinho foi seguindo, foi vendo aonde que estava a roupa do dono. Então, quando eles saíram para ver qualquer coisa na rua, o cachorrinho foi lá e pegou uma peça íntima do dono e estraçalhou inteira. Estraçalhou inteira a peça íntima do dono. Não podia fazer isso com o dono, mas foi fazer justamente, ok? Na peça íntima do dono. Ele chegou, ele ficou espantado. Então ele veio me trazer isso, Vasco, agora o que eu faço? Continua agindo como se nada tivesse acontecido e procure não mais bater no seu cão, porque ele possui sentimento. Ele não veio para isso, ele está ali para te ajudar. Porque justamente aqui a nossa Aida Lano, ela diz, Vasco, eles são os anjinhos que foram colocados em nossa vida para nos ajudar na nossa evolução. Isso realmente tem fundamento. Então nós temos várias situações de manifestações dos sentimentos dos animais, dos elefantes. Quando morre um membro da família, eles formam um círculo e ali ficam lamentando a morte do elefante, seja do macho ou da fêmea. Então cada animal ele tem sua forma de demonstrar sentimentos, ok? Hoje nós estamos vendo pela internet, pelo Facebook, um cuidado muito grande com as pessoas em relação aos animais. Isso é importante,
Os animais hoje já são tratados como um membro da família, como aquela criatura preciosa e amorosa que está ali, que precisa do nosso encanto, da nossa amizade, do nosso companheirismo, ok? Então era isso que eu queria dizer sobre sentimentos nos animais, uma situação muito rápida, mas que deu para a gente tomar contato com tudo isso. Agora vamos passar aqui a questão das perguntas que foi feito por um leitor, abreviando aqui o nome dele como L.L. Ele fez uma série de perguntas e eu, devido ao meu problema na mão, nas duas mãos, eu não posso mais levar muito tempo digitando. Então os problemas estão se acentuando nessa situação, eu tenho mais que falar. A pergunta diz o seguinte, a primeira pergunta. Alguém possuidor de um duplo etérico, agora nós vamos cair no duplo etérico. Daqui até o final é só duplo etérico. Adiantando aquelas pessoas que estão começando agora na parapsicologia, na projeção consciente, em todo estudo, duplo etérico é um órgão responsável pela nossa energia, ok? Duplo etérico, ele regula a nossa saúde, seja mental ou física. O duplo etérico, ele nos acompanha desde a época do nosso nascimento, desde a época da nossa concepção. Isso é importante. A nossa cultura hoje no Ocidente é uma cultura reducionista. Lá no final dessas perguntas, eu vou responder a vocês porque ela é reducionista. Nós perdemos muito, a humanidade perdeu muito da época em que nós temos aí a época do ferro, que foi justamente uma época em que se deu o advento da cultura celta. Então, eles tinham um procedimento de muito respeito por isso. Lá no final nós vamos ver tudo isso daí, ou pelo menos dar uma pequena parte. Então, o duplo etérico, para o pessoal que não sabe, ele é um corpo energético, mas não dotado de consciência. Ele fica entre o corpo físico e o psicossoma, né? Que por sua vez nós temos o corpo mental. O duplo etérico, quando nós nos projetamos, saímos fora do corpo, nós não passamos pelo duplo etérico. A nossa consciência sai do corpo físico e já vai para o psicossoma. O duplo etérico, ele não responde por manifestações da consciência, ok? Lá no final também nós vamos provar isso daí através de experimentos. Então, toda pergunta que ele fez, eu vou dizer o primeiro nome dele, porque eu acho que não tem problema algum, é Leonardo. Todas as perguntas que o Leonardo fez é tudo relacionado a esse corpo energético, que é regulado desde a nossa concepção. Então, nós recebemos uma taxa X de energia, e essa energia vai sendo utilizada pelo duplo etérico durante a nossa vida. A primeira pergunta, ele diz o seguinte: alguém possuidor de um duplo etérico mais extenso é mais propenso à vampirização? Olha só,
Alguém possuidor de um duplo etérico mais extenso é mais propenso à vampirização? Não, se for do ponto de vista energético, não. Porque uma energia que tem uma origem de sugar a energia de uma pessoa dotada de um duplo etérico mais extenso, mais atuante, não tem. Ela nem chega perto. Se chegar, ela bate e volta. Por uma questão de potência. Ok? A pessoa é uma fortaleza. Um exemplo do que era uma pessoa forte é o caso do Arigó. José Pedro de Freitas. É uma coisa fantástica. Só de olhar para uma foto dele, a gente vê que o Arigó ele segurava qualquer situação com duplo etérico. Então, pessoas dotadas de um duplo etérico mais extenso, ela não sofre vampirização. Não tem como o duplo etérico chegar ali, ou a energia de alguém, chegar e tomar conta da situação. Ok? Aliás, esse pessoal de um duplo etérico mais extenso, ele tem, devido à sua potencialidade energética, ele tem condições de proceder curas. Né? Tem capacidade. Ele coloca a mão numa pessoa, ele faz a cura da pessoa. O que hoje nós chamamos de reiki. Né? É o passe dos espíritas. Então, é justamente o duplo etérico mais extenso. Ele não recebe essa carga energética de vampirização. A outra pergunta do Leonardo diz o seguinte: aquele que possui um duplo etérico extenso, ao ser desvitalizado, pode encontrar enorme dificuldade em revitalizar-se? Não. Não devido à capacidade dele, consciente e inconsciente, de captar energia. Ok? Então, é um processo contínuo de doar e receber. Doa e recebe. Doa e recebe. Ele é uma usina, como se fosse uma usina numa cidade, em que ela pega a energia direto de uma fonte, né? Resseca e transmite para toda a população. Então, ele não sente essa dificuldade. Continuando na pergunta número 2, ele diz o seguinte: uma vez que possui grande quantidade de bioenergia, provavelmente também cede muita bioenergia. Justamente. Ele cede muita bioenergia. É um processo automático. Né? Ele se renova a todo momento. Ele está sempre se abastecendo, doando e se abastecendo, doando e se abastecendo. Pergunta número 3, ele diz o seguinte: acho que os espíritas, por meio de André Luiz, apontam que o duplo etérico sofre um desgaste natural com o tempo. É fato? Sim, justamente. Né? Os espíritas estão corretos. Né? Eles sofrem um desgaste natural. Então você pega um jovem de 20 anos e pega um de 80, o duplo etérico desse de 80 já foi muito utilizado, a questão de energia, ele já doou bastante, então ele sofre um desgaste natural. É justamente aí que eu disse no começo da pergunta, né? Ele vem justamente com uma carga, vamos dizer, um exemplo de 100 horas de atividade. Então, quando ele chega lá pelos 90, 95, ele já está, né, finalizando aquela carga. Né? É como se fosse uma bateria bioenergética. Justamente essa é a função do duplo etérico. É essa bateria bioenergética que nós temos no nosso corpo e que fica junto da gente o tempo todo, doando e recebendo energia, ok? É fato, sim, e é um ponto também a mais para os espíritas que entendem isso daí
E não só os espíritas, mas o pessoal da turma esotérica, da Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater e outros que também falam nisso, ok? Pergunta número 4. Ele pergunta o seguinte: aquele que possui extenso duplo etérico é mais propenso a contaminações bioenergéticas? Ele pode, sim, ser mais propenso, mas justamente devido a essa capacidade do duplo etérico em si reciclar automaticamente. Reciclar. O duplo etérico está sempre se reciclando. Ele pode ser assim. Pergunta número 5. O duplo etérico é artificialmente construído ou é uma expressão da consciência? Olha só. O duplo etérico é artificialmente construído ou é uma expressão da consciência? Existe muita coisa aí, né? Há muito tempo que eu vinha pesquisando essa questão da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, a única explicação que eu encontrei foi a seguinte: deve haver um sistema de atração. Não existe outro. Porque o óvulo não iria aceitar qualquer espermatozoide. Então, justamente pela questão evolutiva. Deve haver qualquer situação em que eles chegam, circundam o óvulo e apenas um consegue furar o bloqueio. Deve haver um sistema de atração. Hoje, os trabalhos que já estão sendo feitos, realizados em laboratório, já estão chegando a essa conclusão, que o óvulo, ele possui uma capacidade tal de escolher o espermatozoide. Então é justamente o trabalho de atração. Ele escolhe, é uma seleção. Ele escolhe. Nesse momento da concepção, é justamente ali que começa a questão do duplo etérico. Então, o duplo etérico, ele não é só construído como uma expressão da consciência, mas ele também é uma manifestação escolhida da própria natureza. A própria natureza influi nessa questão, né? Então nós temos aí um conjunto de forças. Nesse conjunto de forças, exatamente é que começa a formação do duplo etérico. O duplo etérico, ele começa justamente no momento da fecundação. É justamente ali, ok? Diz o seguinte: justamente na questão do duplo etérico, agora vem uma parte nossa, em que o duplo etérico começa a desenvolver o que ele começa também a fazer no plano físico. Justamente desenvolver a placenta. A placenta é o órgão materializado do duplo etérico. Aí, a placenta é o órgão materializado do duplo etérico. E o que o homem faz no momento do nascimento da criança? Dispensa a placenta. Destrói
o que não conhece. É justamente a placenta que vai crescer junto com a criança e que vai regular todo o corpo bioenergético da criança. Ela regula todo ali. A placenta, ela é fundamental. É ela que vai regular rins, fígado, tudo que aquela criatura vai precisar para quando nascer na Terra. A placenta é uma situação tão incrível. Quando eu disse no começo do programa que a cultura hoje ela é reducionista, é justamente isso, que destrói tudo que não conhece, ao passo que na cultura celta, quando nascia uma criança, eles guardavam a placenta, né? Quando a criança chegava a uma determinada idade, pequena ainda, com seus 5, 6 anos, eles enterravam essa placenta nos pés de uma árvore para mostrar o reconhecimento, para devolver à natureza aquilo que veio dela. Essa era a cultura celta, uma cultura maravilhosa, que foi destruída. Então essa criança nascia já com esse pensamento, de um profundo respeito pela natureza. E os pais enterravam a placenta junto com a criança, junto com a presença da criança aos pés de uma árvore. Em algumas aldeias, a criança, jovem, homem, já adulto, rodava por todo o país, mas não esquecia o local que a placenta havia sido enterrada. E por vezes voltava lá para agradecer a tudo isso. Então o que houve? Foi um massacre na raça celta devido a um comportamento que não se entendiam na época, justamente para destruir essas questões dos celtas em que adoravam divindades, respeitavam o mar, respeitavam os vegetais, respeitavam a terra e tudo isso. Então, o que acontece? Levando agora essa questão para a questão que nós estudamos, que eu estudo, que você que está aí estuda. Por que acontece as premonições ligando mães com filhos? Por que em determinadas ocasiões a mãe sente, para e percebe que o filho corre perigo, que a filha corre perigo? Por que ela recebe toda aquela carga de energia? Por que ela está a milhares de quilômetros de distância, está recebendo tudo aquilo como se ela estivesse na frente do filho? É justamente ali que está o elo de ligação da mãe com o filho, porque a placenta saiu dela. Então ela sente aquilo como se ela também estivesse sendo ferida no íntimo dela, como se uma parte do corpo dela estivesse sendo atingida por isso. Então acontece muitas vezes da mãe receber isso de imediato, quando o filho ou a filha pede socorro lá do outro lado. Ela recebe isso justamente pelo elo de ligação que se formou durante a gravidez dela com o filho, ok? Então,
essa é a questão do nosso propósito. Resgatar, em algumas ocasiões, tudo isso que a humanidade tinha e que levava a muito sério essa questão, mas que em uma determinada época foi tudo destruído. Então esse não é só também o nosso objetivo de estudar parapsicologia, de estudar projeção consciente. É justamente aí que diz o meu amigo Pascali, esses dias conversando com ele, ele disse, ele mora em São Paulo, Vasco, você que fica também muito lá do outro lado, procura trazer alguma coisa para a gente nesse sentido, porque você deve estar vendo muita coisa. Sim, eu estou vendo. Realmente a gente vê tudo isso. Então, esse meu trabalho também é justamente dar um sinal de alerta do que nós tínhamos no passado e perdemos. Tudo isso, né? Então, está explicado aqui a questão das premonições. Meu filho, não vai viajar, eu estou sentindo que alguma coisa não vai acontecer. Deixa para ir em outra ocasião. Justamente por quê? Porque a mãe está percebendo alguma coisa. A mãe já enviou um pseudópodo energético para aquela situação, já captou a energia que se formou no local e quando o filho passar por ali, ela vai sentir o baque da situação. Então, a questão fundamental da ligação de mãe com filhos é justamente aí o início da placenta, a placenta que é o órgão materializado do duplo etérico, né? Então é tudo isso daí que rege esse problema, né? Continuando, já terminando a nossa live, que na próxima, daqui 15 dias, a gente vai começar às 8h30. Às 9 horas já fica um pouquinho tarde para a gente. Nós vamos começar às 8h30. Nós vamos ver o caso de Émile Saget. Émile Saget e o problema do duplo etérico de Émile Saget. Tá aí, Leonardo. Vocês fez essas perguntas, né? Émile Saget era uma professora na Itália e ela sempre teve problema com o duplo etérico dela. Émile Saget, muitas e muitas vezes, escrevendo no quadro negro, ela ia ficando pálida, uma coisa, é difícil encontrar isso na literatura. Tem que pesquisar muito para ver o caso de Émile Saget, porque esconderam muita coisa a respeito dela. E essa moça sofreu muito. Ela escrevendo no quadro negro, ela ia ficando pálida, pálida, pálida. Primeiramente formava uma nuvem do lado do corpo dela e imediatamente aparecia outra imagem, um outro corpo materializado de Émile Saget. Não era ectoplasmia, não era o efeito ectoplasmia, era o efeito do duplo etérico. E o duplo etérico, ele tem condições, ele não fala, ele não se comunica, mas ele copia tudo que o corpo humano está fazendo naquele momento. E ele também passava a escrever no quadro negro. Ela ficava nessa situação totalmente inerte e o duplo etérico fazendo os mesmos movimentos que ela era o suficiente para que toda a classe entrasse em pânico e saíam correndo. As crianças saíam correndo. Então, Émile Saget mudou muito de emprego, sofreu muito, não tinha com quem recorrer, porque o povo não conhecia tudo isso daí. E
infelizmente, eu não sei qual foi o final da vida de Émile Saget. Então, eu sinto muito quando acontecem esses casos com paranormais, porque eu sei o quanto esse pessoal sofre. Eu sei o quanto é difícil a gente se ajustar nessa situação toda. Foi o caso de Carmine Mirabelli, que devido aos fenômenos que ele produzia, ele foi internado no Juqueri, em São Paulo, e só saiu de lá graças à intervenção de um médico, Franco da Rocha, que observou esses fenômenos dele. Então vamos dizer o seguinte, que 90% dos paranormais que hoje estão internados em casas de recolhimento se deve a uma ação não controlada da própria paranormalidade deles, em que em muitos casos o duplo etérico possui uma energia avassaladora. Então, nós temos que trabalhar muito na nossa paranormalidade para que a gente possa ter uma vida mais ou menos tranquila, porque pessoas com um duplo etérico muito ativo, Leonardo, com uma energia tremenda, nós somos favoráveis sempre a mortes violentas, a desastres, né? Tal caso de Arigó, Mirabelli e tudo isso que as pessoas, né, às vezes ficam meio assustados justamente pela ação do nosso duplo etérico. Um duplo etérico forte, um duplo etérico altamente energizado. Então o que nós temos que fazer é trabalhar muito nisso, estudar, né, praticar o bem, procurar ajudar as pessoas, né, para que a gente possa viver em paz com o nosso duplo etérico. Então, era isso que eu queria dizer a todos vocês. Agradeço a presença de vocês. E se quiser perguntar mais alguma outra coisa, deixar o e-mail no próprio instituto, né? E posteriormente estamos aqui para responder e tirar todas essas dúvidas, ok? Um abraço a todos vocês, um bom chocolate, um bom cappuccino nesse inverno, cai muito bem. E possa curtir amanhã um feriado, ok? Boa noite a todos vocês, bom sono.